Olá! Na palavra de salvação de hoje, nós vamos refletir o trecho que a liturgia nos propõe, o trecho do Evangelho que a liturgia nos propõe neste primeiro domingo da Quaresma. Como nós sabemos, no primeiro e no segundo domingo da Quaresma, o Evangelho é o mesmo em todos os 3 anos litúrgicos, independente de ser ano A, B ou C. No primeiro domingo da Quaresma nós refletimos a partir do episódio da tentação de Jesus no deserto, e no segundo domingo nós refletimos a partir do episódio da transfiguração de Jesus. Então hoje, refletindo o tema do primeiro domingo da Quaresma, nós vamos ler o que está em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 10, que nos diz o seguinte: Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus, porém, respondeu: A Escritura também diz: Não tente o Senhor teu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorares. Jesus lhe disse: Vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: Você adorará ao Senhor seu Deus, e somente a Ele servirá. Então o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Neste primeiro domingo da Quaresma, nós somos convidados a olhar ao nosso redor, o meio em que nós vivemos, e identificar a quantas tentações nós somos submetidos ao longo do nosso dia a dia. Viver em tentação, viver sob constante tentação, não é pecado. Pecado é cair em tentação. Tanto que nós rezamos no Pai Nosso: Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, o pecado consiste em ceder à tentação e se deixar levar pelo caminho do mal. Mas as tentações são necessárias na nossa vida. É através das tentações que nós crescemos como cristãos, que nós amadurecemos na fé. Nós só vamos saber se nós somos realmente fiéis a alguma coisa ou a alguém se nós formos tentados a descumprir aquele voto de fidelidade. Então as tentações fazem parte da nossa vida e elas têm essa importância, esse objetivo de nos fazer crescer e amadurecer cada vez mais na fé. E desde que Deus colocou o ser humano sobre a terra, a tentação existe. A primeira leitura deste primeiro domingo da Quaresma nos traz um episódio bem conhecido, que não é um episódio, mas um símbolo muito conhecido, que é a história de Adão e Eva e a serpente. Na primeira leitura deste primeiro domingo da Quaresma, nós vamos ouvir o autor do livro de Gênesis, a partir do capítulo 2, narrando aquele suposto episódio em que Eva é tentada pela serpente a comer do fruto da árvore do bem e do mal. Algo que é preciso esclarecer sobre o pecado original, que muita gente ainda acredita e algumas igrejas ainda pregam dessa maneira: o pecado original não tem nada a ver com sexo. O pecado original tem a ver com a sede, a vontade do homem de querer ser Deus. Então o pecado original é o pecado da autossuficiência, quando o homem quer tomar para si as rédeas da sua história. É claro que existe o livre-arbítrio. É claro que Deus nos deu esse presente de escolhermos o bem e o mal. Mas Ele nos propõe sempre que nós sigamos o caminho do bem, que nós escolhamos a vida. Então cada vez que o homem quer ser dono de si, ele acaba
transgredindo, cometendo este pecado que é o pecado da autossuficiência. Foi isso que levou, segundo o livro do Gênesis, Adão e Eva a serem expulsos do paraíso. Foi o desejo de ser Deus que fez com que os homens construíssem a Torre de Babel. Aquela história que Gênesis nos conta, de onde surgiu as diferentes línguas, os povos se confundiram e não mais se entendiam. Então, sempre que o homem quis ser autossuficiente, tomar para si as rédeas da sua história, ele acabou sofrendo consequências. Isso acontece ainda hoje. Então, esse primeiro domingo da Quaresma é um convite a nós olharmos ao nosso redor para identificarmos aquelas situações que podem nos fazer, podem nos afastar de Deus. E o Evangelho, que nós acabamos de ouvir, fala sobre 3 tentações. O evangelista que escreveu este trecho aqui da tentação de Jesus é Mateus. Mateus, como nós sabemos também, ele escreveu para a comunidade cristã, de cristãos vindos do judaísmo, alguns anos após a destruição de Jerusalém. E o grande objetivo de Mateus, enquanto evangelista, é mostrar àqueles cristãos que antes eram judeus que Jesus é realmente o novo Moisés. Então nós podemos identificar neste trecho da tentação, é provável que não tenha ocorrido um episódio exatamente como Mateus descreve aqui, mas nós vamos entender que nesse trecho da tentação, Mateus quer reescrever a história do povo de Israel no deserto. Então, os 40 dias e 40 noites de jejum de Jesus no deserto nos lembram os 40 anos em que o povo de Israel abriu mão de tudo aquilo que vivia no Egito para caminhar, para buscar aquela terra onde, como diz a Bíblia, onde jorra leite e mel. Então, os 40 dias de Jesus no deserto representam os 40 anos do povo de Israel no deserto. No episódio da tentação, Mateus diz que o diabo disse a Jesus: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pão. Também o povo de Israel no deserto, foi tentado a questionar Deus, a exigir de Moisés mais respostas, mais comida, mais água, mais pão. O povo de Israel no deserto foi tentado a guardar o maná de um dia para o outro, sabendo que não adiantaria, porque de um dia para o outro o maná estaria apodrecido. Então as tentações que Jesus sofre, segundo Mateus, representam as tentações que o povo de Israel sofreu. Mas além disso, Mateus também quer mostrar à sua comunidade as tentações a que eles também estavam sujeitos. Porque as tentações de Jesus não nos remetem apenas ao passado, à história do povo de Israel, mas remetem também ao futuro. As tentações a que o povo de Deus, depois de Jesus, também estaria sujeito. E nós podemos associar essas 3 tentações que Mateus nos apresenta a 3 dimensões de poder. Por exemplo, se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. É o poder econômico. Nós somos tentados a acumular riquezas. Nós somos tentados a ter mais do que precisamos. Nós somos tentados a viver no luxo. Nós somos tentados a imitar tantas pessoas que vivem no luxo. E quando nós fizemos isso, nós esquecemos que nós temos um limite para adquirir uma casa, para adquirir um carro, para botar a comida na mesa da nossa família. Nós temos um limite, nós temos um poder aquisitivo e nós não podemos ultrapassá-lo. Cada vez que nós queremos ultrapassar esse limite financeiro que nós temos, nós acabamos cometendo erros. Então o poder econômico, a tentação ao poder econômico, ela leva o ser humano, ela leva o cristão a cometer muitos pecados. A roubar, a matar, a se prostituir, a traficar pessoas, que é o tema da campanha da fraternidade desse ano, a enganar, a mentir, a trapacear o colega de trabalho, a enganar o chefe, a oprimir o operário, o funcionário. Então essa tentação de termos um poder econômico, um poder aquisitivo muito maior do que aquele que temos, nos faz cometer muitos outros pecados.
A segunda tentação diz que o diabo levou Jesus à cidade santa, até a parte mais alta do templo, e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque a Escritura diz que Deus ordenará aos seus anjos e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. A que dimensão de poder esse trechinho está relacionado? O poder religioso. Muitas pessoas hoje, pelo mundo inteiro, não só dentro da religião cristã, mas também de outras religiões, usam de um poderio, usam do poder, da sua autoridade religiosa para oprimir, para enriquecer, para levar pessoas à morte, para levar irmãos à ruína. Quando Mateus coloca que o diabo usou a Bíblia, o trecho bíblico, o trecho da Escritura, como justificativo para que Jesus acreditasse e se jogasse do alto do templo, é porque ele sabia que ao longo da história muitos homens e mulheres também usariam justificativas bíblicas, ou da Bíblia cristã, ou de outras Bíblias, de outras Escrituras sagradas, para fazer com que as pessoas o seguissem e fazer com que as pessoas cometessem muitos erros e erros graves. O fundamentalismo, o radicalismo sobre aquilo que está escrito leva muitas pessoas à morte no mundo inteiro. Então o poder religioso também nos tenta. Nós que somos simples lideranças de pastoral, muitas vezes nós queremos ser mais do que os nossos irmãos. Muitas vezes nós queremos que nas nossas comunidades todas as coisas saiam do jeito que a gente pensa. Eu já falei isso em outros vídeos. Muitas vezes nós achamos que porque a ideia do meu irmão, do meu parceiro de pastoral não combina com a minha, a ideia dele está errada. Então nós somos também tentados a nos revestirmos de um poder religioso, para nos tornarmos mais do que os outros. Esquecemos que religião é religação do ser humano com o seu Criador. Ser um religioso não é estar sobre alguém, mas estar a serviço de todos. E a terceira tentação diz que o diabo levou Jesus até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e suas riquezas. É a tentação ao poder político, ao poder de dominar, ao poder de ser dono de tudo e de todos. É o poder que faz com que o ser humano se ache dono e dominador do mundo todo. Isso também é causa de muito sofrimento, de muita dor e de muita aflição entre os filhos e filhas de Deus. Que este primeiro domingo da Quaresma então nos ajude a refletirmos sobre o meio em que vivemos e estarmos atentos a todas as tentações que nos cercam. O evangelista Mateus coloca 3: a tentação ao poder econômico, ao poder religioso e ao poder político, mas existem muitas outras tentações. E todas elas nos levam para um caminho que nos afasta de Deus. Na vida não há castigo e nem prêmio. Existem consequências. Assim como Adão e Eva sofreram a consequência da sua escolha, a humanidade inteira sofre as consequências das más escolhas dos seus governantes. Aprendamos então nessa Quaresma a ser fiéis àquilo que Cristo nos propõe. Jesus tem palavra de vida eterna, como diz Pedro. Sabendo segui-lo e sabendo segui-las, nós estaremos sempre no caminho certo e seremos, com certeza, muito felizes.